No módulo anterior, você aprendeu um monte de coisa, entre elas falar de você mesmo, falar de amigos e familiares, falar das suas coisas favoritas. E agora, Jo, qual é o nosso objetivo de aprendizado nesse vídeo? O nosso objetivo de aprendizagem é que você saia dessa aula falando I can talk about my home. Isso aí, então você vai aprender mais termos e dar continuidade àquilo que a gente fez no módulo anterior. Welcome back! Hello, Grasshopper! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a efetivamente a primeira aula aqui do módulo 2 do seu curso em vídeo de inglês. My name is Gustavo Guanabara. And my name is Joana Costa. You know it. Você passou bastante tempo, né? Eu ainda não cumpri a meta de fazer essa apresentação em inglês. Vamos com calma, né? Que eu prometi lá no final do primeiro módulo. Passou-se um tempinho. Ainda não consigo. Mas Let's rehearsal. Exatamente. E agora a gente vai aprender a falar um pouco sobre nossa home. Home é importante, só dar uma relembrada, você acha que você falou house é uma casa qualquer. Home é nosso lar. Sim. É isso? House is a type of home. Entendi. Né? É um tipo de lar. Algumas pessoas moram em apartamentos, Sim. outros moram em casa, outros em mansões. Tá? Não é o nosso caso. É. Infelizmente. Eles são Ajuda a gente. types of houses. Type of house. Ajuda a gente. Isso. Apartamento que tem um apartment. É né? isso. Entendi. Apartment or flat. Mas não adianta a aula, não. Tá, desculpa. Então, vamos aprender tudo isso nessa aula. Você tá gostando de acompanhar o curso de inglês aqui no Curso em Vídeo, né? E você sabia que você pode acompanhar aulas antecipadas sendo nosso aluno inscrito no Estudonauta? O Estudonauta é uma plataforma que eu mesmo criei e ela é uma plataforma de cursos onde, pagando uma mensalidade pequenininha, você tem acesso a esse curso e a muitos outros. Esses cursos são criados por uma equipe de especialistas, muitos cursos são criados por mim mesmo, e lá a gente tem cursos de programação de computadores, tem curso de produção de vídeos para redes sociais, para YouTube, e também tem esse querido curso de inglês com aulas antecipadas. Você vai conseguir ver aulas antes de todo mundo. E o mais interessante, se você ficar com alguma dúvida em qualquer um desses cursos, nós temos um fórum para tirar suas dúvidas e lá nós temos vários tutores especializados para te ajudar nos principais problemas que você vai ter no seu aprendizado. Torne-se agora mesmo um aluno ou uma aluna do Estudonauta acessando o QR Code que está aparecendo na sua tela ou então no link que está na descrição do vídeo. A gente fala sobre a nossa casa, sobre o espaço onde a gente vive em vários contextos diferentes, né? E aí, a gente já aprendeu no módulo anterior que às vezes surge aquela pergunta, where do you live? Que apareceu aqui. Ok? A gente já viu esse. Já né? viu esse. Que é onde você mora. Aonde a gente mora. E essa resposta pode ser a sua cidade, né? Depende I do live contexto, in Rio né? de Janeiro, I live em São Gonçalo, whatever, né? Mas pode ser mais específico. I live in Marechal Hermes. I live in Bangu. I live in São Paulo, capital. Exato. Porque às vezes, assim, surge até uma pergunta assim, where are you from? I'm from Brazil. Where do you live in Brazil? Entendeu? Sim. E aí essa pergunta já não é sobre no Brasil, porque no Brasil ele já entendeu. Entendi. Ele quer saber a cidade em que você mora. Mas essa pergunta também se aplica para o tipo de casa que você mora, né? Dependendo do contexto, a pessoa vai perguntar where do you live? In a house? In an apartment? In a flat? Entendeu? Entendi. Em outras situações. E é esse contexto que a gente está trazendo hoje para vocês. Show. Where do you live? I live in an apartment. Ok. Me too. You too. Mas a gente vai morar numa mansão um dia? Ou não? Apoia o projeto. Apoia o projeto. Support us. E aí, essa pergunta pode vir assim e você vai responder, se você mora numa casa e tal. E você pode vir assim também, ó. What's your home like? Que é o quê? Como é a sua casa? Qual é o tipo de casa que você mora? Qual é o tipo de residência, vamos dizer assim, né? What's your home like? Isso. Eu What's your home like? Não me soa conhecida pra mim, de ter ouvido já. Mas aí a pessoa tá perguntando especificamente. Quando ela pergunta, where do you live? Você pode querer responder a cidade, entendeu? Mas quando ela fala assim, ela tá sendo mais específica. What's your home like? Que pode ser a segunda pergunta. Tipo, você respondeu a cidade e ela falou, não, mas eu não tô perguntando sobre isso. What's your home like? Como é a sua casa?
Qual é o tipo de casa que você mora. Como se parece sua casa. Isso, É porque like não é só like do não Facebook, é só. não é só o like que você vai apertar agora. Exato, eu ia falar isso agora. Não é esse like que você tá dando agora. É isso aí. Entendeu? E se você não deu, a aula vai parar nesse momento. Mentira, vai não, mas Brincadeira. por favor. Porque o like pode ser gostar, Sim. mas pode ser algo parecido com. Isso. Tem o sentido de seems like, como é que eu vou dizer? Isso. Tem o sentido de parecer. Parecer. Uhum. My daughter looks like me. Uhum. Ela parece comigo. Isso. Sabe? Legal. Algo nesse contexto, assim, de parecer. Como se parece a sua casa? E aí você vai responder. Porque se você traduzir ao pé da letra... What é o que sua casa gosta. Pois Quem tá traduzindo grosseiramente seria isso daqui, mas não. Antigamente. Google antigamente. É isso. Mas what's your home like é tipo, o que parece sua casa? É um apartamento, é uma casa, é um flat? Legal. Qual é o tipo de casa, né, que você mora? E aí você pode responder, I live in a house. Uhum. Lembrando, in a house, porque house aqui, o H tem som. Uhum. Então a gente não precisou colocar o N. In a house. In a house. Né? I live in a house. I live in a house. Porque assim... eu vou fazer esse contexto. Porque o I live in a house, o in não é on. Que é aquela que a gente já tinha falado antes. I live on a house não é. Não Mas é. Mas se eu estou, você mora em cima se eu estou em casa, pode ser on house? Não. Aí você costuma falar at home. At home. At home. Aí, ó. I'm at home, tá? Entendi. E aí, se você tá na casa da outra pessoa, você vai falar I'm at Guanabara's house. Guanabara's house, que é depois. A gente vai falar sobre isso também. Em alguns momentos, você vai até ouvir só I'm at Guanabara's. Uhum. Aí você fala, oi? O que é isso? É na casa dele. Eles resumiram e não colocaram dá house. Uma simplificada. Mas quem tá dentro do contexto entende. Eu já ouvi usar place. Tipo, Guanabara's Place. Sim. É, tipo... Que também é casa. É o espaço do Guanabara. Né? Então, beleza. Assim. Então, I live in a house. No meu caso, não é o meu caso. Não, nem o meu. I live in an apartment. Exato. Aí quebra a língua, In an apartment. I live in an apartment. É difícil. I live in an apartment. Repetindo o que você falou, ficou I live in an apartment. Isso. Ficou melhor. Por isso que é importante, o que a Joana sempre fala, repete o que ela fala. É importante. E vai praticando, que no primeiro vai ser e no segundo vai in an apartment. Até você perceber que às vezes é questão de você não fazer muito movimento de é meio rosto, preguiça, fazer meio preguiça. Falar meio preguiçoso. I live in an apartment. Aí, ó, saiu. Exato. Que doido. Porque se você quer falar assim, I live in já não deu. In an apartment. Fica muito longo. E às vezes é sobre falar rápido e mais curtinho. I live in an apartment. O que eu pensei assim, fica mais fácil, Inana. I live in an apartment. Mas não é pra enrolar, in an apartment. Tá enrolando o olhinho, tá aprendendo a enrolar a gente aqui também. E eu posso dizer, né, pra pessoa que, obviamente todo mundo sabe o que é um apartamento, né? Eu posso dizer que an apartment is a part of a building. Exato. Building. Aí você vai usar apartment building, porque tem outros tipos de building, né? Of a building. Aí você pode colocar an apartment is a part of a building. Is a part of a building. This building, que é o prédio, é apartment building. Também você pode ver desta maneira, tá? Pode ver dessas duas maneiras. Tem vários prédios grandes que é alguma coisa building. Sim, né? porque às vezes é um prédio comercial, entendeu? E aí tem outros contextos. É que building é meio que construção, é uma construção grande, né? Então, building. Nesse caso, is a noun, tá? É o prédio. Sim. Prédio. Significa prédio. Sem inventar. É que building, se fosse um verbo, é construindo, né? É construindo. I'm building my house. Eu tô construindo a minha casa. Entendi. Entendeu? Porque build é o verbo construir. Tá? Mas nesse caso, building, ing, às vezes a palavra com ing significa uma ação e não um verbo em si.
Entendi. Mas a gente vai estudar isso a fundo porque é algo que precisa destacar e ensinar. Eu usei building, não como construção, não como um verbo. A gente fala assim, essa construção aqui. Exato. Mas aí ele se usa mais para prédio, né? Para o prédio, para a construção. Is a noun nesse caso. Ok. Neste caso, Tá? E apartment, em inglês britânico, você vai ver com mais frequência flat than apartment. Você vai ver mais flat. Mas é a mesma coisa. É porque no Brasil a gente tem flat, tem loft, tem apartamento, e aí o tamanho vai loft, diferenciar, né? Em português é simples de entender. Flat e loft é o apartamento de rico. É um apartamento pequenininho de rico. É o puxadinho. Puxadinho não. Puxadinho de rico. O de pobre é o quê? De pobre é puxadinho. Loft. Não, loft é rico já também. Usou inglês é rico. Não, pô, não me zoa. Qual é o nome que fala? Tem um nome pro apartamento, tipo estúdio. Parque-sala. É tipo estúdio. Não é estúdio ainda é chique. Tem verdade. Nome. Não sei. Ai, também esqueci agora, porque eu nunca morei num negócio desse não, porque eu já nasci rica. Até parece que a gente é assim, né? Eu saí da... My parents live in a house. Uhum. Então, eu vivi em casa durante toda a minha vida. É normal lá em São Gonçalo você morar em casa. No subúrbio. Eu vim do subúrbio também, é normal morar em casa. Morar em casa. E quando eu vim pro Rio, é que eu passei a morar em apartamento. Em apartamento. Mas eu esqueci. Eu queria lembrar o nome do negócio. Não sei. Eu sei que você tá falando, mas não lembro o nome também. Mas tem um nome assim. É que eu sou tão fluente em inglês que eu já não falo mais português. Coitado. Quase isso. A gente chega lá. Eu chego um dia. E aí, vamos lá. Você pode querer falar quantos cômodos tem na sua casa. E aí descrever a sua casa, né? Não, sobre a quantidade. Tipo, eu moro num apartamento de 2 quartos. 3 quartos. Aí você vai colocar, vai aplicar como adjetivo. Então, você vai usar assim, 2 rooms, 2 bedrooms. Você vai falar pela quantidade de quartos. Entendeu? Entendi. Tá, como tá aqui embaixo, ó. My house has 2 bedrooms, exato, a living room and a kitchen. Isso, aí a gente está descrevendo a sua casa inteira. Tem 2 quartos, uma sala de estar, sim, uma sala e uma cozinha. Isso. É porque, assim, em inglês a gente tem também o dining room. Que é a mesa... porque aqui, em volta, carioca não tem isso. Eu não sei. Mas eu tenho sala de jantar. Chique. Parabéns. Você é uma pessoa beneficiada. Mas geralmente... privilégios. Living room e dinner room. É dinner room? Dining room. Não é uma coisa tão comum aqui. Pelo menos no meu universo aqui do Rio de Janeiro. Não é. Mas os apartamentos hoje em dia, eles até fazem assim, uma mesclazinha. Não é aquele, minha sala de jantar, né? É um estendido. Aqui é um cantinho da sala. Um cantinho da sala tem a mesa de jantar. Exato. Que no meu caso aqui no apartamento eu botei na varanda. Exato. Mas tem essa divisão. Tem um espacinho ali que você colocaria a mesa, que seria o seu dining room. E o your living room é onde tem o sofa and the TV, etc. Por exemplo, eu tenho uma varanda. Como é que eu diria varanda? Balcony. Esse eu sabia. Ai, bonitinho, balcony. Eu gosto. E não é balcão. Cuidado, e não é balcão. Não. Mas eu acho que a gente tem alguma coisa parecida pra balcão? Num português antigo aí. Pra varanda, entendi. Que é algo parecido com balcony. Mas eu entendi. não lembro também, porque eu só sei português novo. Não tá na época do vossa mercê. Vossa mercê. Vossa mercê. Não... Mas a varanda embaixo, térrea, não é balcony. Balcony é só a varanda suspensa, assim, sabe? Do segundo andar pra cima. Você sabe o nome? Veranda. Varanda. Escreve varanda mesmo. Com H no final, pra dar uma diferenciada. Varanda. D-A-H. Com H no final. Veranda. Legal. Veranda. Isso é legal. Porque assim, a gente não tem como ficar planejando todos os nomes. Eu lembrei da varanda, porque é a minha dining room. Exato. É a minha varanda. Exato. Então e aí, lembrou? Aí você pode falar, I live in a 2 bedrooms apartment. Pode ser, tá? Aí você coloca como a gente falaria em português. Exato. Eu moro num apartamento 3 quartos. Exato. É assim que a gente fala, né? Exato. Aí você coloca a quantidade de quartos, mais apartamento, house, enfim, o que você precisa. O que eu gosto também sempre me soava muito parecido, e é parecido, bedroom e bathroom.
Sim. Que bedroom é o lugar que tem a bed. Bedroom. Olha, vem ela de novo com a manteiga que voa. Bedroom é o quarto que tem a bed, que é a cama. Sim. E o bathroom é o quarto onde você toma banho, que é bath, né? Não? Wrong. Quase certo. Mesmo? Quase certo. Meio certo, hein? Bathroom é o quarto, é o cômodo que tem uma banheira. Bath é banheira. Como é que é banho? É shower. Take a shower. Shower. E shower é chuveiro. Take a shower. Complicando a vida das pessoas. Então a banheira. Mas é isso. Bathroom. Mas assim, vamos primeiro pro Eu não bedroom. tenho banheiro, então não tenho bathroom. Tá? Tem sim. Só se eu encher o box bastante. Fazer causar aquele alagamento bonito. Vai virar tudo banheira. Inclusive fiz isso no apartamento há alguns meses atrás. Ficou lindo, virou uma Depois praia. eu conto pra vocês. Mas é isso. Então faz uma pesquisa você. Tenta descrever a sua casa. Talvez, por exemplo, você tem um porão. Você tenha uma escada, 2 escadas. Enfim, tenta botar nos comentários coisas que você tem que a gente não falou aqui. Exato. Legal. E aí, caso você precise descobrir a pronúncia, joga lá no Google Tradutor, sem medo de ser feliz. Isso aí. Lança o cômodo e ouve naquela escuta lá como é que se fala e tenta. E tenta. Pra você descrever a sua casa do jeitinho que ela é. Tá bom? E aí, tem uma questão. Bedroom. Às vezes, você vai ouvir como room. Apenas isso. Só room. Tá? Só room. My house has 2 rooms. Room. Cheguei. Gabi me atendeu. Cadê o Guanabara? Não, cadê o gato? Né? Where is the mouse? Mouse is Guanabara's room. Mouse é meu gato. Entendeu? É mais complicado. Outra história complicada. Where is mouse? Mouse is in a room. In Guanabara's room. Guanabara's room. No quarto do Guanabara. Entendi. Entendeu? Não tá falando bedrooms, ok? É mais uma Às coisa... vezes aparece. Fala menos também, né? É o cômodo do Guanabara na casa. Show. Entendeu? E aí isso acontece. Outra coisa que eu queria falar sobre... bathroom. Mas eu acho que a gente vai trazer lá todas as opções para bathroom, para você saber também que tem uma sequência de bathroom. Eita, pra gente aprender. Eu só sei Mas não é bathroom. difícil, não. Tomara, porque eu também não sei nenhum deles. Vai ser fácil. Podia ser shower room. Todos eles têm chuveiro. É isso. E butterfly a gente poderia mudar também. Manter aqui bom. E aí, a gente vai ver também como falar sobre a sua casa, se ela é grande ou pequena. Você já conhece esses adjetivos, certo? Aí você pode falar, my house has 2 small bedrooms. Algumas casas têm isso, né? Na minha casa tudo é small. Tudo. Mas tudo, tem algumas casas, assim, construções modernas, que os quartos são minúsculos, a sala é enorme, que é onde você recebe as pessoas, vai fazer uma graça. Tem uma galera agora nesses apartamentos que bota até uma parede, bota até uma porta entre o que chama de área social e área reservada. Privativa. Bota uma porta. É uma porta que separa o que não é para as pessoas verem que é pequeno. Pra não saber o quão small era. É isso aí. Então, mas assim, eu até gosto disso, assim. Só bate-papo furado mesmo. Mas aí fica bonitinho. Quando você tem criança, por exemplo, às vezes você quer receber os amigos e ficar conversando com essas pessoas na sala, e aí o barulho vai todo pro quarto, ainda mais se sua casa for pequena. Se tem essa divisão, o barulho pra lá fica mais baixo, né? A gente ia fazer isso aqui, só que se a gente botasse uma porta ali onde você sabe, ia tampar o banheiro. Então, não ia ser uma área tão privativa. Qualquer pessoa que fosse ao banheiro tinha que ter que abrir a porta. Fecha a porta, abre a porta ia ficar aberta, não ia resolver nada. Exatamente. É isso. Você gostaria de conquistar um certificado para cada módulo desse curso de inglês que você está fazendo agora? Então faz esse módulo acompanhando todas as aulas diretamente do nosso site cursoemvideo.com. Lá, você pode criar uma conta gratuitamente, a matrícula é 100% grátis, faz as aulas por lá, do curso de inglês e de muitos outros cursos que nós temos na plataforma. No final de cada módulo, você vai fazer uma prova e tendo 70% de aproveitamento ou mais, você pode emitir um certificado para cada módulo que você fizer. E esses certificados servem para experiência profissional e também para completar horas acadêmicas na sua faculdade ou na sua escola. Os créditos para emitir os certificados dentro do site são pagos. É um valor pequenininho, mas se você quiser ainda mais descontos, é só você se tornar um apoiador, uma apoiadora do projeto, porque quem ajuda a gente ganha créditos mensais para emitir seus certificados. Fica a dica.
E aí, a gente pode descrever a casa de outras maneiras também. Então, my house has a living room with a big windows. Ou seja, ela é bem iluminada, né? Tem janelas bem grandes, Sim, né? janelas grandes. Hoje em dia, os apartamentos costumam ser assim porque Sim. tem a varanda para dar acesso, né? Uhum. Então, acaba sendo muito grande e bem iluminado. Thanks God. Show. Porque casa escura atrai um monte de doença também, Tristeza né? Umidade. Tristeza também. My house has a living room with big windows. Big windows. Big windows. With big windows. Windows, janela, né? Uhum. Não é o sistema operacional que está instalado nele. Sabe que eu vi um meme muito engraçado, que o cara fala assim, look at the windows. Aí a pessoa olha pra janela, tipo, olha pra janela. I see. Put in the file. Aí ele pega a pasta mesmo e bota a coisa dentro. Que é a mesma coisa do notebook aqui em português, que não é o notebook, é o laptop. Exato. E as palavras, elas ficam ali brincando entre um e outro, né? Aí você pode dizer, ó, my house has a living room with big windows. It's bright and huge in my dream. Bright seria brilhante, huge seria enorme, né? Brilhante não, nesse caso iluminada. É iluminada. Iluminada, tá? E aí vamos para a questão bathroom. Que eu já tava adiantando tudo. Ó, então, bathroom, só pra gente fechar aqui, né? Banheira, aprende. Temos... Não erra, hein? É a sala da banheira, porque nos Estados Unidos, eu acho que... Tem bastante banheira. Eu acho que esqueci o nome do país. Inglaterra? The United Kingdom. Não, Inglaterra. Na Inglaterra. Então, por aquele lado de lá, antigamente os banheiros tinham banheira. Sim. Porque era uma forma de economizar água também, né? Na casa do meu avô tinha banheira. Exato. Então, o banho era banho de caneca quase, né? Sim. Então, a banheira era mais prática. E todo mundo tomava banho naquela banheira. E não era banheira chique, não. Era uma parada de azulejo. Tinha uma piscininha de azulejo, assim. Sim. Que tinha vazamento sempre. Sim. Então, bathroom é a sala da banheira. É o cômodo da banheira. E aí a gente tem o restroom. Que é o restroom? Que é o banheiro descansar, público. Né? Não é não? Não. Eu fico tentando traduzir tudo. De novo. Restroom é o banheiro... Público? É o banheiro público. Tipo, o banheiro de shopping é um restroom. Sim. Não é um bathroom. É um banheiro público. Tudo que você pensar como banheiro público, você vai chamar de restroom. Então, quando você vai ao banheiro no shopping, você não vai falar que você vai no bathroom. Você vai dizer que você vai no restroom. Ou você vai no restroom, ou você pode falar que você vai no toilet. Toilet é o vaso sanitário. Mas é bem comum. Como a gente fala, né? Hoje em dia, assim, hoje eu nem ouço tanto as pessoas falarem que vai no vaso. Mas antigamente isso era. Lá não é. Vou ali trocar uma ideia com o Bocão, meu tio falava assim. É isso. Eu acho que no Brasil, toilet como vaso nunca foi usado na High Society. Banheiro não é toilet. No Brasil é toilette. Toilette. Mas é porque é francês. Sim. Tá? Mas tem a mesma... Americanizado ficaria toilet. Toilet. Não, no sotaque, né? No sotaque, que eu falando com a pronúncia americana. Seria toilet. Americana em inglês, né? Aí você vai falar toilet. E aí, toilet é o vaso sanitário. O vaso em si. Toilet, ok? Show. E não é algo impopular de se falar. May I go to the toilet? Não é um problema. May I go to the toilet? Você tá falando, poderia ir ao banheiro? Que é uma maneira gentil de você pedir pra ir ao banheiro. E mais fácil de pronunciar também. Show. Porque às vezes você fica nessa de bathroom, restroom, aí você fala, porra... Fala toilet, tá na pressão. Toilet é mais fácil, exato. Entendeu? Tá na pressão, tá quase se cagando. Que aí se tiver, você lembra de tolete. Vai dar certo. Cara, esse módulo não tá legal. E aí a gente usa assim, toilet. Então, temos, só resumindo, bathroom, banheiro de casa. Restroom. Toilet. Pode ser qualquer um. Qualquer banheiro, Show. Tá? Que é o vaso lá. É o lugar onde tem o vaso. Show. Né? E tem o nosso restroom, que é o banheiro público. Tá bom? Em casa você não vai ao restroom. No shopping você não vai no bathroom. Você não vai no bathroom. Show. Tá bom? E aí a gente vai para os adjetivos que você pode usar para sua casa. Your home, sweet home. A gente falou alguns minutos atrás que small bedrooms. Exato.
quartos pequenos. Exato. Uhum. My house is small. Ok também. E tá? desculpa, eu te interrompi. Você ia falar alguma coisa, eu esqueci. Já esqueci também. esqueci, não, Sobre tipo- home sweet home. Ah, sim. Tá? Esse lar docilar também é uma expressão usada em inglês. Sim. Home sweet home. É por isso que lá no início eu falei, geralmente quando fala home é lar, house é casa. Exato. Mas, Exato. Foi por conta desse negócio aí. E fica mais fácil até de traduzir, né? Mas small a gente já tinha visto. Small Né? a gente já tinha visto, do mesmo jeito que você usa para outras coisas, small things, you're Big going things. to use for your house, ok? I live in a small house, small home, a gente não usa tanto porque a gente tá falando da construção, tá? Sim. Então, house, apartment, ok? Show. E aí você pode querer falar também que não, que small, que spacious. Spacious. Bonita a palavra. É espaçoso, né? É espaçoso. Eu moro numa Posso casa falar big? espaçosa. Pode Big falar house. big. É ostentação, mas pode. Big house. É porque espaçoso é aquela coisa assim, tem uma casa confortável. Show. Ok? Espaçosa, confortável. Quando você fala big, Ah, a é o gente casarão, pensa, é o nosso pô, casarão. Entendi. É um casarão. Entendi. I live in a big house, in a big apartment. Você tá falando que é uma coisa, tipo, a pessoa entra e se perde. Então, entendeu? spacious. Spacious é uma Seria... casa confortável, assim, Ok. com um tamanho espaçosa, bem legal. o suficiente. Pra não ficar... E dá pra deitar. Dá pra deitar e rolar. Tem esse outro que eu li várias vezes, eu não quis te perguntar antes, mas eu queria saber a pronúncia. Cozy. Cozy. Isso. Maria falou muito cozy. Cozy. Da casa de Búzios. O que é cozy? Cozy É aconchegante, igual né? É, aconchegante. Entendi. Que ela sempre fala, ai, nossa, a casa é muito cozy. Ai, gente, cozy. Nunca ouvi tanto cozy na minha vida. Cozy é aconchegante, legal. Mas é uma casa aconchegante, você gosta de estar ali. Não tem muitas coisas, mas é um lugar que você se sente acolhido. Bem. Legal. É verdade. um lugar que você se sente acolhido. Show. Tá? Tem um outro que é light. Light. Que Light é o quê? Bem parecido com bright, né? Que é sobre a sua casa ser lighthouse. iluminada. Entendi. Entendeu? Bem é iluminada. uma casa iluminada, várias janelas para varanda, janelas, não sei o quê. Legal. É uma casa bem iluminada. Show. Às vezes com uma boa iluminação também. Tá? E a gente tem warm, é uma casa quentinha, Aqui, ó. né? Aqui é quentinho demais. E aí você pode falar, my house is warm, or I live in a warm house, minha casa é quentinha. Aqui, or here is cool. warm like hell. Here. Hot, pode chamar de hot, vai dar certo. Também. Neste E caso. cool, que seria tipo frio. Cool não é cool. É, isso que eu ia falar. Cool pode ser legal também, né? Pode ser, em outros contextos. Nesse Sim. é sobre ser Se mais você tá falando de cool house, fria. você não tá falando de uma casa legal, você tá falando de uma casa... Pode ser Mas tem um também, contexto, eu pode posso ser estar falando que essa casa é legal, mas depende do contexto da frase. É. Aí você vai usar, your house is cool. Aí você tá falando cool. Entendeu? Posso usar cold house, uma cold house, Cold pode ser house. também. Não é muito usado, é Não. mais cool, Entendi. tá? Pra cold. Quando você fala que a casa é cold, é tipo congelante mesmo, Entendi, entendeu? tá frio Não é pra uma caramba. casa fresca, é uma casa Entendi. congelante, tá? Entendi. Tá gelado. Entendi. Então só pra, tipo, uma casa no Canadá. Show. Oh, Deus! Mas aí você tá falando mais dessa diferença. E Show. pode ser uma casa... a convenient house. Convenient. O que é uma casa convenient? Não faço ideia. É uma casa que tá perto de tudo. Entendeu? Ela não aqui é uma grande, ela não convenient. ela não é grande, ela não é pequena, ela é confortável pra mim, Uhum. porque eu tô em todos os lugares, E é eu acessível, tenho transporte, tipo, exato, tenho transporte, tenho um mercado perto, Legal. tudo que eu quero tá ali pertinho. Convenient. It's convenient, Ok. ok? Muito adjetivo e acabamos a aula aqui, né? Claro que não, né? Ai, eu esqueço, faz muito tempo que eu não gravo módulo, então tem exercício. Tem sempre aquele negocinho. Preciso ficar explicando, você já tá no módulo 2. Vamos ao nosso Let's Check. Let's check. Com alguns termos dessa aula. Building. Prédio. Restroom. Banheiro público. Cozy.
Aconchegante.